Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abramos o coração para a palavra de Deus neste domingo, dia do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Hoje nós celebramos essa grande solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos do Senhor. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento da sua igreja, dele recebeu as chaves do reino dos céus, conforme o evangelho de hoje. Pastor do rebanho, santo, confirma na fé os irmãos. Ele e seus sucessores são o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, incorporado ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, conforme Atos 9, do 1 ao 16, foi escolhido para anunciar seu nome aos povos. É o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo dos gentios. Com Pedro, fez ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos selaram com o martírio em Roma, pelo ano de 67, seu testemunho ao Senhor. Que hoje abramos o coração para nos deixar tocar pela palavra, pelo evangelho que vamos meditar, de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A igreja, como já falamos, celebra hoje os dois grandes pilares da fé cristã: Pedro, o pescador escolhido por Cristo, e Paulo, o perseguidor transformado em apóstolo. São homens diferentes, com histórias diferentes, mas unidos por uma mesma realidade. A graça de Deus é maior do que qualquer fragilidade humana. E quando Deus chama, quando Deus escolhe, Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus escolhe pessoas limitadas, mas que estão abertas a serem transformadas pelo Senhor. A nossa imperfeição não é desculpa para permanecermos no erro. Tanto Paulo como Pedro foram sendo transformados à medida que foram caminhando com Cristo, à medida que foram se abrindo ao dom do Espírito Santo, a vida desses homens foi sendo transformada. Pedro, limitado, pecador, que negou Jesus, mas que depois Jesus vai ao encontro dele, lá em João capítulo 21, no mar de Tiberíades, e pergunta a Pedro se ele o amava novamente. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque queria novamente reafirmar o seu chamado. Não foram os erros de Pedro que o afastaram de Deus, mas foi o seu remorso, o ficar parado nas suas culpas. Quando a pessoa não se reconcilia com Deus e consigo mesma, quantas pessoas já pediram perdão para Deus, mas não se perdoam? Quer dizer, não se reconciliaram com a sua vida, com a sua história de vida, que tem coisas boas, mas também tem limites. Pedro precisou ser transformado por Deus, ser transformado na sua história de vida. Pedro precisou ser transformado pela graça de Deus. Paulo perseguia os cristãos, tinha autorizado a morte do diácono Estevão. Indo a caminho de Damasco, faz a experiência com Jesus. Meu irmão e minha irmã, é preciso que você se abra à experiência com Jesus.
E a experiência é abrir o coração para o Deus vivo, o Deus que habita no meio de nós, o Deus que está aqui comigo, o Deus que está aí com você, o Deus que está aqui na igreja, o Deus que caminha conosco. Este Deus Paulo experimentou, porque somente uma experiência transformadora seria possível mudar a vida de Paulo, que era um grande intelectual, formado na escola de Gamaliel. Era difícil vencer Paulo pelos argumentos. No seu estudo, na sua cabeça, ele estava fazendo a coisa certa, matando cristãos, perseguindo cristãos, que era considerado uma seita para eles. Somente uma graça muito grande, o batismo no Espírito Santo que Paulo recebeu depois por Ananias, pelas mãos de Ananias, o encontro pessoal com Cristo é que mudou este homem, e depois ele se transforma num dos maiores, ou o melhor, como diz aqui no início, no comentário inicial de hoje, o maior missionário de todos os tempos, porque ele foi desbravador na igreja, no mundo pagão, para os gentios. Até então, Pedro tinha uma visão só que Jesus tinha vindo só para o povo de Israel, para os judeus. E Paulo, que dá esta abertura, até mesmo tenta mostrar para Pedro não que a graça também veio para todos, para os gentios, para os pagãos, veio para mim, veio para você. Graças a Paulo nós experimentamos a graça de Deus. Foi ele que saiu daquela realidade para evangelizar em outros locais. Foi perseguido, foi humilhado, foi preso, acabou sendo morto, mas não parou nos limites, nas dificuldades. Quantas vezes também nós estamos parados no medo, no pecado, na ansiedade, nas dificuldades financeiras, nos problemas familiares. Mas o Senhor hoje quer falar a mim e a você, irmão, irmã, eu não desisto de você, eu não desisti de Pedro, eu não desisti de Paulo, eu não desisto de você. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pedro experimentou isso, Paulo experimentou isso, os santos experimentaram isso. A libertação nem sempre significa ausência de sofrimento. Às vezes Deus não tira a cruz, mas dá forças para carregá-la. O maior milagre não é escapar das dificuldades, o maior milagre é permanecer fiel em meio a elas. Paulo escreve suas últimas palavras: combati o bom combate. Ele sabe que a sua morte está próxima, mas não fala com tristeza, fala com serenidade de quem viveu para Cristo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Se hoje fosse o último dia da minha vida, será que eu poderia falar como Paulo: tenho combatido o bom combate? Estou correndo na direção certa, tenho guardado a fé? Paulo não se orgulha dos milagres que realizou. Ele se alegra porque permaneceu fiel. Pedro faz a sua profissão de fé. Quem diz os homens ser o filho do homem? As opiniões eram muitas, mas Jesus quer uma resposta pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você, irmã? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não importa apenas com o que os outros dizem. Ele importa o que você diz dele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? E vemos aqui a missão de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja não nasce das ideias humanas. Hoje existe um movimento querendo destruir a igreja, falar mal da igreja, falar mal dos padres, dos bispos. Existem contra-testemunhos em vários lugares, em vários ambientes, em famílias, felizmente na igreja, no ambiente de trabalho. Mas isso não elimina as boas obras e os bons padres e bispos e papas que tiveram e têm na história da igreja. A igreja não nasce de ideias humanas. Essa igreja foi fundada por Cristo. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Portanto, a igreja pode perder fiéis.
A igreja pode passar por momentos de crise, mas o demônio não vai vencê-la, não irá vencê-la, porque o poder é uma promessa de Jesus. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Por isso que nós amamos a igreja, nós cremos na igreja una, santa, católica, apostólica. Nós não cremos em igrejas, nós cremos na igreja que Jesus mesmo deu a nós. Essa igreja que nasce da cruz do Senhor, a missão da igreja nasce em Pentecostes, essa igreja que foi confirmada a Pedro, nosso primeiro Papa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. É palavra de Deus. Essa igreja que nasce da vontade de Cristo. Pedro recebe as chaves do reino, a missão de confirmar os irmãos na fé, o serviço da unidade na igreja. Por isso celebramos hoje também a comunhão com o Papa, sucessor de Pedro. Sim, Senhor. Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu cristãos, mas Deus não escolheu os perfeitos. Deus aperfeiçoa os escolhidos. A santidade não consiste em nunca cair, consiste em sempre se levantar pela graça de Deus, porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Pedro caiu, mas não desistiu. Paulo perseguiu a igreja, mas tornou-se seu maior missionário. Quem conhece Jesus de verdade não consegue mais viver da mesma maneira. A maior vitória não é ganhar o mundo, é guardar a fé até o fim. Hoje, Pedro e Paulo nos ensinam duas verdades. Pedro nos ensina a confiar, Paulo nos ensina a perseverar. E ambos nos dizem hoje, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Que possamos um dia repetir como São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que neste domingo, nessa solenidade, possamos abrir o coração para aquilo que Deus ainda tem a realizar na minha e na sua vida. Quem faz a experiência com Cristo não permanece mais a mesma pessoa. Paulo e Pedro fizeram uma experiência com Jesus transformadora. Abra o seu coração para a experiência que só Jesus pode te dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.